E nesse vídeo eu falo um pouco sobre a confusão que se tornou a eleição indireta para governador e vice de Alagoas. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, é de graça. Você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 1º de maio, de domingo 1º de maio, poucas horas após o ministro do STF, Luiz Fux, o presidente do STF, Luiz Fux, melhor dizendo, suspender pela segunda vez a eleição indireta para governador e vice de Alagoas, marcada para a segunda-feira, amanhã, do momento que eu gravo esse vídeo, dia 2 de maio. Essa foi a segunda vez porque na noite de quarta-feira, 27, primeiras horas da manhã de quinta, 28, uma juíza de primeiro grau aqui de Alagoas, Maria Esther Manso, atendeu um pedido do PSB e suspendeu a eleição. Em seguida, o presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas anulou a decisão da juíza e manteve a eleição. E agora, essa tarde, domingo, tem essa decisão do ministro Luiz Fux. E que eu já soube que até a noite de eu gravar esse vídeo já pode mudar novamente. Então, entre eu gravar esse vídeo e você assistir, já pode a eleição ter sido reconfirmada mais uma vez. Mas o principal desse vídeo não é necessariamente se vai ter ou não a eleição indireta para o governo de Alagoas, mas como a disputa pelo poder político aqui em Alagoas está se dando a níveis que estão beirando o razoável. Né? Primeiro a gente precisa entender os atores que estão em jogo aqui. Né? Eu vou fazer um preâmbulo para vocês, um histórico, voltar um pouco no tempo. Em março deste ano, o então governador Renan Filho renunciou ao mandato porque ele pretende que vai concorrer a uma vaga para o Senado agora em outubro. Ele já estava sem vice, porque o seu vice havia sido eleito prefeito de Arapiraca em 2020. Logo, como determina a Constituição Federal e a Constituição Estadual de Alagoas, a Assembleia tem um prazo de 30 dias para marcar uma eleição indireta para eleger o novo governador, que aqui em Alagoas se chama de governador tampão. Né? O presidente da Assembleia Legislativa, que deveria assumir o cargo de governo, abdicou de assumir o cargo porque ele é candidato à reeleição a deputado estadual. Então assumiu o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Cléber Loureiro. É o desembargador que nesse momento é o governador interino de Alagoas. O atual presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Carlos Malta Marques, na verdade ele é o vice-presidente, né? Ele é o presidente em exercício do TJ. Pois bem, quarta-feira o PSB, o partido do prefeito da capital de Maceió, JHC, ingressou com ação para anular a eleição, alegando inconstitucionalidade nas regras eleitorais, entre elas o voto aberto e o fato de serem duas eleições, né? Em vez de uma chapa governador e vice, voto em separado. E desde então a gente tem essa guerra jurídica de liminares, enfim, para manter ou não a eleição no ar. E aí é isso que eu quero pontuar algumas questões. Primeiro, a questão do interesse real em torno dessa confusão. Né? E aqui eu vou citar personagens da política local, alguns são figuras nacionais, inclusive, mas eu não estou fazendo juízo de valor necessariamente do perfil de seus mandatos, do perfil político mais do dia a dia. Mas eu vou me ater, como eu estou enxergando o que está acontecendo, dentro dessa questão em torno da eleição indireta. O PSB entrou com a ação alegando isso que eu já falei, né, que a questão, essencialmente a questão do voto aberto e de votos em separados para governador e vice. Né. A Constituição, tanto a federal quanto a estadual, diz que tem que fazer a eleição e a eleição tem que ser regulamentada por uma lei. Essa lei ela foi aprovada ainda ano passado, 2021, e foi sancionada em janeiro de 2022. Por que eu estou dizendo isso? Pontuando isso? Porque entre as alegações é que é a defesa da legalidade, porque é inconstitucional, por isso. E na verdade não é esse o motivo real. Fosse esse o motivo real, a questão da legalidade da lei aprovada, da lei sancionada, essa lei tinha sido questionada, tinha sido alvo de ação judicial, assim, pelo menos,
assim que ela foi sancionada pelo ainda governador Renan Filho. Pode-se alegar que após a sua aprovação não dava para fazer, porque lei aprovada necessariamente não é lei. Lei só é lei a partir de promulgada ou sancionada. Depois poderia-se alegar que não entrou em ação judicial porque não sabia ainda ao certo se o Renan Filho ia mesmo renunciar ao mandato para ser candidato ao Senado. Então poderia ser uma lei que não seria usada, né? Já que em política a gente tem que sempre contar, a gente não pode contar com o ovo antes de ele sair da galinha. Tudo bem. Então, assim que o governador Renan Filho renunciou, entrava-se em coação judicial questionando a lei, para que desse tempo de fazer a eleição dentro do prazo estipulado após a renúncia, etc, etc. Né? Talvez com atraso menor, enfim. Eles deixaram para fazer isso faltando poucos dias para o prazo da eleição. É óbvio que o interesse não é a legalidade, mas sim o interesse político. E qual é o interesse político nisso? O próximo governador de Alagoas, pelo menos pela via indireta, será o deputado estadual Paulo Dantas, do MDB. Vejam, a Assembleia Legislativa de Alagoas tem 27 deputados e só o MDB tem 15. Ou seja, só o MDB, pelas regras aprovadas, que é a maioria simples, o MDB elege o governador. E aí questiona-se que não pode ser maioria simples, etc, etc. Há outros parlamentares de outros partidos que já declararam voto no Paulo Dantas. Então, o Paulo Dantas é o governador eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa com mandato até dezembro deste ano. E ele é candidato, no caso, à reeleição em outubro. É óbvio que se quer minar esse curto mandato do Paulo Dantas como governador para tentá-lo fazê-lo ficar menos conhecido em Alagoas. O deputado estadual Paulo Dantas, de fato, ele não é muito conhecido aqui em Alagoas. Então, ele à frente do Poder Executivo, ele vai ter muito mais visibilidade do que ele tem agora. E há, pela legislação eleitoral, um prazo em que os poderes executivos podem entregar obras, assinar programas, enfim. Então, o Paulo Dantas ele teria 2 meses assim, de governo cheio, né, podendo fazer tudo. E a tentativa é minar esse prazo dele para encurtar o tempo e, na prática, ele ficar um governador meramente administrativo. É isso que está por trás. E por que o PSB que está entrando com essa ação? O PSB sequer tem deputado estadual. Ou seja, não tem candidato, e se tivesse candidato na eleição indireta, sequer teria o próprio voto. Na verdade, o PSB joga combinado com o deputado federal Arthur Lira. Isso é uma forma de tirar o Arthur Lira da vitrine direta, né? O PSB aqui, ele compõe o grupo político aqui em Alagoas, junto com o deputado federal Arthur Lira, que comanda o partido União Brasil, aqui em Alagoas, que é o partido do senador Rodrigo Cunha, que era do PSDB, enfim, que é o candidato a governador do grupo. O PSB tem interesse nisso, porque se o Rodrigo Cunha se eleger governador, a mãe do atual prefeito de Maceió, Elsa Caldas, se torna senadora, porque ela é a suplente do Rodrigo Cunha no Senado. Veja, eu não estou questionando a moral de nada disso, eu estou apenas tentando explicar para vocês o porquê dessas coisas estarem acontecendo, né? Já o deputado Paulo Dantas, ele, como eu disse, ele não é muito conhecido, então ele assumindo o executivo, ele se torna mais conhecido. E ele é do MDB, ele é o candidato do Renan Calheiros, do senador Renan Calheiros, e do ex-governador Renan Filho. E aí uma disputa entre o Renan Calheiros e o deputado federal Arthur Lira. Inclusive já andaram trocando farpas nas redes sociais, antes de eu gravar esse vídeo, enfim, um acusando o outro de golpe, etc. E é isso que está em jogo aqui. Acontece que é preciso deixar as claras disso. E é por isso que é o PSB que está movendo as ações, porque o PSB, para o mais desavisado, passa ao largo dessa discussão, dessa disputa entre esses 2 grupos políticos que tem como principais nomes, os mais destacados, o Renan Calheiros e o deputado federal Arthur Lira, né? O União Brasil, quem acompanha minimamente a política sabe que o União Brasil é controlado pelo Arthur Lira, então se fosse uma ação do União Brasil, ficaria, dizer assim, muito na cara. Então coloca-se o PSB para fazer e é o PSB que está fazendo, movendo essas ações. Mas como eu disse, se houvesse necessariamente um interesse pela legalidade da regra eleitoral, que a regra eleitoral foi aprovada e sancionada em contradição com a Constituição, com as leis já vigentes, isso teria sido feito assim, pelo menos assim que ela foi sancionada, né? Ou pelo menos assim que o governador Renan Filho renunciou, porque aí a lei seria usada, vamos dizer assim. Então não é, isso é da política.
E aí acontece que fica essa confusão e tem muita gente que já está indignada, tem gente que ainda acha que poderia ser uma eleição direta, essa agora do tampão, né? Muito, inclusive, graças a um vídeo que o senador Rodrigo Cunha divulgou em suas redes sociais e que eu comentei aqui, já nesse canal, enfim. Ele vai estar aparecendo aqui no card, nesse card aqui, que você assiste quando acabar esse. Né? Então é isso que está em jogo. E aí eu fico me perguntando que tanta influência é essa que teria esses poucos meses de mandato para tornar o deputado Paulo Dantas mais conhecido, sabe? Porque quem vê assim parece que vão ter 6 obras por dia para serem entregues pelo Paulo Dantas até a eleição. E a gente sabe que não existe isso. Né? Me parece muito mais uma briga para saber quem tem mais força, quem tem mais influência política nos bastidores e acaba influenciando o Poder Judiciário do que qualquer outra coisa. E nesse interim, na verdade, se demonstra a pouca afeição na verdade, ao próprio processo legal e democrático, porque essa eleição indireta já era prevista. Na verdade, está apenas se adiando o inevitável, né? Paulo Dantas será o governador interino, né, o governador tampão, do mandato até dezembro deste ano, salvo uma hecatombe na Assembleia Legislativa, porque esse quadro não está dado e, como eu falei aqui, só o MDB, só o partido do próprio Paulo Dantas já tem 15 deputados do total de 27. Então é isso que está sendo colocado aqui. E isso dá um pouco o que essa galera, essas pessoas vão estar dispostas a fazer na eleição até outubro de verdade. Ocorre que nessa confusão todinha, nessa disputa toda, corre por fora o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, que é pré-candidato do PSD, está passando ao largo disso. As últimas pesquisas feitas aqui, inclusive tem uma para sair daqui a alguns dias, já está registrado, enfim, do Paraná Pesquisas, as pesquisas apontam o Rui Palmeira na frente. Ou seja, está passando ao largo disso e fica essa briga, né, porque todo mundo aposta que vai ser uma disputa de estruturas. Né? A estrutura da máquina pública do governo do Estado contra a estrutura do Arthur Lira, presidente da Câmara, orçamento secreto, toda essa história que a gente já conhece, está no noticiário local para tudo. O frigir dos ovos, toda essa confusão só demonstra o pouco interesse pela continuidade tranquila das instituições aqui em Alagoas, nessa disputa por poder de tentar adiar o que é inevitável, né? Em vez de estarem mais preocupados com a própria eleição, a eleição direta de outubro, em arregimentar mais apoios, enfim, ganhar mais gente, estão preocupados com algo que é inevitável. A Assembleia, em algum momento, vai fazer essa eleição e o Paulo Dantas será o governador interino, salvo ele não queira mais. Né? Será o governador até dezembro, pela eleição indireta que a Assembleia vai fazer. Então, é só essa disputa para mostrar que tem mais poder e petelhar e criar narrativas inexistentes, né? De conluio, de conchavo, de coisa feita na surdina e que não foi. Essa eleição indireta já se sabia há muito tempo que ela tem que fazer, já é previsão legal, Constituição Federal, Constituição Estadual, enfim. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal, porque não vai custar nada para você. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp. Assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar do meio do povo. Grande abraço.